Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos novamente à nossa aula. Nossa segunda aula nós iremos falar sobre a Bíblia. Meu nome é Valdir Júnior e esse é o Formação Continuada na Fé Católica. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei a hora que você vai estar assistindo a esse vídeo. Vamos iniciar então essa aula em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá, pessoal? Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, está dizendo: estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir razão de vossa esperança. Então, se você está aqui, é porque você está com muita vontade e muita sede de aprender. Então, vamos lá, pessoal, que Deus nos abençoe. Dando continuidade à nossa aula, a palavra Bíblia é uma palavra que significa livros, né? Biblioteca é um conjunto de livros. E Bíblia também significa livros, né? Bíblios significa que é o conjunto de vários livros. Então, como é que a Bíblia está dividida? A nossa Bíblia está dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Antigo Testamento com 46 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Nós iremos falar sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Preferi começar, redundantemente, começar do começo. Vamos falar primeiro sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento será o início da nossa jornada e vou passar rapidamente para vocês como que ele é composto, quais são os livros e falar rapidamente o que cada um deles conta, né? O que se passa ali, a história do povo de Deus que está acontecendo ali nos livros do Antigo Testamento. Como o assunto é muito extenso, eu fiz um resumo para que esses temas sejam aprofundados posteriormente em outros módulos, porque senão vou ficar falando aqui durante 3 dias e não vamos conseguir esgotar o assunto, ok? Antes de iniciar efetivamente sobre a Bíblia, sobre os livros do Antigo Testamento, nós temos que falar sobre as terminologias, que são as palavras que nós vamos utilizar aqui durante o curso, que é para vocês não ficarem perdidos. Eu sei que algumas pessoas já conhecem, têm um grande conhecimento sobre o assunto, mas como é um módulo básico, eu estou fazendo de uma forma que aquelas pessoas que nunca ouviram falar disso possam ouvir, entender e ter aquela vontade de continuar o ensinamento, porque às vezes você ouve as pessoas falando, aí não entende, aí, poxa, bate um desânimo, né? Então, eu estou tomando esse cuidado, nós vamos falar aqui sobre as terminologias. Para começar, nós vamos falar aqui sobre o cânon. O que é cânon? Né? O cânon, ele é o conjunto dos livros, né? O cânon, ele é a lista dos livros que a igreja reservou, selecionou para que nós pudéssemos ler. Então, o cânon ele é dividido da seguinte forma. Como eu falei, nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento e nós temos os livros chamados canônicos. E os canônicos, eles são divididos em protocanônicos e deuterocanônicos. Nossa, que isso! Aconteceu o seguinte, os livros canônicos são os livros considerados que foram escritos inspirados pelo Espírito Santo. Mas aí você vai perguntar assim, poxa, mas tem esse proto-canônico aqui e o deuterocanônico. Explica aí, vou explicar. O proto-canônico foram os livros que foram aceitos num primeiro momento já como livros inspirados. Então, nós temos as passagens, nós temos os nossos livros. Então, desde o início do cristianismo, já no século I, no século II, alguns livros já eram recitados nas reuniões dos cristãos
e esses livros já foram aceitos. Porém, outros livros tiveram a sua inspiração contestada, foram realizados estudos com os bispos, com a igreja à época, então eles decidiram sobre a inspiração do Espírito Santo, que esses livros também foram inspirados e que deveriam fazer parte da nossa Bíblia, a Bíblia que nós estudamos hoje, ok? Aí, outro termo também é o apócrifo. Tudo bem, pessoal? Às vezes nós vemos algumas pessoas falando, mas porque tem uns textos apócrifos, o evangelho apócrifo. O que é apócrifo? Apócrifo é uma coisa escondida, né? Pela própria terminologia aqui da palavra, apócrifo é algo que está escondido. Poxa, mas a igreja não sabia que isso existia? Sim, a igreja sabe que os apócrifos existem, porém, eles não foram considerados livros inspirados. Inclusive, os livros apócrifos, eles têm alguns erros na doutrina e muitas coisas que confundiriam a fé das pessoas, principalmente das que não têm uma instrução boa nas escrituras. Foi no início do cristianismo, então, por sabedoria, os bispos e os padres à época, eles decidiram que esses apócrifos eles não deveriam ser acrescentados ao cânon, porque iria causar confusão. Foram considerados livros não inspirados pelo Espírito Santo. Eles fazem parte do convívio das pessoas daquela época, mas acaba que existem coisas muito fantasiosas. Por exemplo, o livro do Dan Brown, que é o... Caramba, esqueci o nome. Não sei se é o Segredo da Mona Lisa. Daqui a pouco eu lembro e falo aí para vocês. Mas esse livro ele vai falando sobre os apócrifos. Então ele acaba contando uma história que vai desvirtuando totalmente a história do cristianismo e partindo para a heresia, tá? Então esse livro aí do Dan Brown, ele é uma obra de ficção, mas para quem está afastado da fé, ou vê aquilo ali, ou filme, ou lê o livro, acaba tomando aquilo como verdade, achando que a igreja está escondendo as coisas, e não é. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos lá? Após essa breve explicação sobre cânon, apócrifo, protocanônico, deuterocanônico, então nós vamos partir agora efetivamente para o Antigo Testamento. Vamos lá, pessoal? No próximo slide, então, nós vamos começar a verificar e a estudar a Palavra de Deus. Dando continuidade à nossa aula, o Antigo Testamento. Nós temos o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi compilado pelos judeus, o povo escolhido. Desde o Gênesis até a vinda de Cristo, o povo judeu ele foi o povo eleito. E toda a história da salvação, ela passa pelo Antigo Testamento apontando para o Cristo, apontando para onde seria o caminho que levaria esse povo à salvação. O Senhor foi orientando esse povo, mandou juízes, mandou profetas, mandou reis, e foi conduzido esse povo cabeça dura, que toda hora desvirtuava do caminho do Senhor. Então, Deus sempre dava uma chance para esse povo, até que ele enviou o nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor, que deu início, então, à nova aliança, ok? Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele é dividido em 4 conjuntos de livros. Um já está aqui, que vocês estão vendo, que é o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. O Pentateuco ele também é conhecido como Torá. Torá, para os judeus, ele significa a lei. Como eu já disse,
o Antigo Testamento ele foi compilado pelos judeus desde o Gênesis, que é a criação do mundo e do homem, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, onde é feita uma nova aliança e a partir daí, com o início do cristianismo e com a Igreja Católica Apostólica Romana, tem início a nova aliança. Aqui no Pentateuco, nós temos o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o livro de Números e o Deuteronômio. Por que Pentateuco? Penta de penta. 5 livros, certo? Então, aqui no Gênesis, especificamente, nós temos o relato das origens do homem e da criação do mundo. Aqui, em Êxodo, ele narra a libertação do povo de Israel, a saída do Egito, o confronto entre o Senhor e o Faraó e a libertação de Israel, a caminhada no deserto até o Sinai e Israel no Sinai, onde nós temos a aliança e as leis de culto. Aqui em Levítico, para quem está achando, poxa, Levítico me lembra alguma coisa, sim, Levítico lembra levita. Quem eram os levitas? Os levitas eram responsáveis pelo zelo com o templo. Eles eram responsáveis pela liturgia. Tanto os levitas quanto os sacerdotes, eles tinham toda uma regra, todo um ritual, umas prescrições. E o Levítico, ele trata especificamente sobre isso. É um manual de liturgia. E qual o contexto? O contexto é o do Sinai, que existe a tenda da reunião. Então, eles eram responsáveis pelo zelo do templo. Então, o Levítico trata especificamente sobre isso. E aqui em Números, o livro de Números, ele recorda os 40 anos de peregrinação dos israelitas pela península do Sinai e Transjordânia. E aqui, finalmente, em Deuteronômio, é esse nome comprido aí, né? Deuteronômio, ele é a narrativa do que aconteceu na última jornada de Moisés. E sinto muito, mas eu vou ter que contar um spoiler, gente. Moisés morre. No último capítulo de Deuteronômio, Moisés morre. Ele não vê a terra prometida. Ok? Dando continuidade agora com os livros históricos, os livros históricos eles falam sobre a história do povo de Deus, desde a entrada na Terra Prometida até próximo à época de Jesus. É importante salientar que, olha, quantos livros? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Então, de todos esses livros aqui, eles são divididos em 3 estilos diferentes, que é o deuteronomista, cronista e modelos de fé. O deuteronomista são o livro de José, Juízes, Samuel e Reis. São o livro de Reis. E por que recebe esse nome? Porque os deuteronomistas, eles mostram que a história de Israel depende da atitude do povo, né? A atitude que o povo toma na aliança com Deus. A partir do momento que o povo é fiel, as bênçãos vêm. E toda vez que o povo se afasta, que ele é infiel, o povo atrai para si a maldição. Nós temos também o outro estilo, que é o do cronista, que são crônicas, aqui crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias, que falam sobre as normas básicas para a sobrevivência e organização do povo de Deus depois do exílio. Então, sobram os modelos de fé, que são aqui 1 e 2 Macabeus, Ruth,
Ruth, Tobias, Judite e Esther. Tudo bem, pessoal? Então, esses modelos de fé, as passagens que nós vemos nele, eles falam sobre os modelos de vivência da fé diante de situações difíceis. Seja a situação difícil pessoal, ou uma situação difícil no seu ambiente, no seu país, uma situação difícil no âmbito nacional, podemos falar assim. Olá, então nós vamos encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, que a proposta é fazer vídeos curtos, com uma duração no máximo entre 15 e 20 minutos. Então, se eu me alongar mais um pouco, vai ceder, tá? Quero agradecer a todos a presença, a disponibilidade, e a próxima aula será sobre o Antigo Testamento, os livros de sabedoria e os proféticos, tudo bem? Então, vejo vocês na próxima aí. Tchauzinho, Deus abençoe, amém.